E nesse vídeo você vai aprender a criar um design para lançamento de infoproduto utilizando apenas o Photopea e o seu celular. Então é esse exato design aqui que você vai estar aprendendo junto comigo nesse tutorial. Então se você quiser saber como criar esse design totalmente do zero pelo Photopea no seu celular, é só ficar comigo até o final do vídeo. Olá, divergentes! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Davidson Roseno, designer divergente. E se você também utiliza o seu celular para criar os seus designs, eu te convido a se tornar um divergente. É só clicar no botão de inscrever-se. Seja muito bem-vindo. Então já vamos aqui para a tela do meu celular para você descobrir como que a gente vai estar criando todo esse design aqui totalmente do zero e pelo celular. Então vamos dar início aqui ao nosso projeto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo projeto, né? Para isso a gente vai vir aqui na parte de arquivo e clicar em novo. E vai aparecer essa aba aqui, ó. A gente vai selecionar essa opção aqui, que ele tem 1080 de largura por 1350 de altura. E aqui na parte do nome você adiciona o nome que você quiser no seu projeto. Após isso é só a gente clicar aqui em criar, já está aqui criado o nosso projeto, na qual a gente vai criar todo esse design aqui a partir de agora. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionando as nossas imagens e também a paleta de cores que a gente vai utilizar para criar esse projeto aqui. Então para você fazer isso, você vai vir aqui no menu principal em arquivo e clica em abrir e posicionar. E aí você vai selecionar os arquivos que eu vou estar deixando aqui no primeiro link da descrição para você baixar tudo gratuitamente para você utilizar para criar esse projeto aqui também junto comigo. Então todas as imagens que a gente vai utilizar eu já coloquei aqui no meu projeto. Então temos aqui duas imagens de uma modelo, certo? Só que o que a gente vai utilizar para criar esse projeto é essa modelo aqui. Então vou excluir a modelo de cima, mas se você quiser utilizar outra modelo, pode utilizar sem problema nenhum. E aqui também temos a paleta de cores que a gente vai utilizar no nosso projeto. Eu já posso mover essa paleta de cores aqui para cima, já para a gente selecionar daqui a pouco, que a gente já vai utilizar ela. E aqui algumas texturas que a gente vai utilizar no projeto também. Então temos essa textura, temos essa daqui e temos essa outra textura também. E para criar o efeito do texto dourado, a gente também vai utilizar uma textura, mas aqui você vai utilizar um plugin chamado do Pexel. Se você não sabe como instalar esse plugin, eu vou estar deixando um vídeo aqui em cima para você instalar esse plugin, tá bom? É totalmente gratuito pelo Photopea aqui mesmo. Então vou instalar aqui o plugin e eu já volto. Então nosso plugin já foi instalado, eu vou clicar aqui no plugin do Pexels e vou pesquisar aqui, ó, Gold Texture. Então aqui ele já trouxe alguns resultados e a textura que a gente vai estar aplicando é essa textura aqui, ó. Então a gente vai clicar em selecionar, vai selecionar a qualidade máxima e clicar em adicionar ao nosso projeto. Então ele vai baixar aqui e vai adicionar no nosso projeto. Maravilha! Então a gente já pode fechar tudo isso aqui. Então essa é a textura que a gente vai estar aplicando no nosso efeito de texto daqui a pouco. Então, com todas as imagens adicionadas ao meu projeto, vou começar criando o background, tá? Então, vou desabilitar a visualização de todas essas imagens. Então, vou selecionar uma outra camada de cor aqui no meu projeto. Então, vou selecionar aqui as camadas de ajuste. Vou vir aqui em preencher com cor sólida e a gente vai adicionar exatamente a primeira cor aqui do nosso projeto, que é essa tom aqui mais escuro. Então, eu vou clicar em adicionar. Perfeito, já temos aqui uma tonalidade de cor de fundo. Agora a gente vai adicionar as iluminações que ficam no background também. Então, vou selecionar uma nova camada transparente. Vou selecionar várias, na verdade. Eu acho que 4 já está o suficiente. E aqui na camada número 1, a gente vai selecionar a opção aqui de formas. Clica, segura e seleciona a opção de elipse. Aqui nas teclas de atalho a gente vai segurar no Shift porque a gente quer manter aqui, ó, uma linha exata, né, um círculo perfeito. Então a gente vai encostar de um lado ao outro aqui do nosso círculo aqui nesse efeito. Mais ou menos aqui de um lado ao outro, certo? Um círculo perfeito. E aqui a gente já vai trocar agora as cores desse círculo aqui. Então eu vou dar 2 cliques aqui no círculo, nessa quadrada aqui do círculo, e a gente vai selecionar essa segunda opção aqui. Então, adicionado aqui essa cor, a gente vai clicar em aceitar e vai transformar essa camada aqui como objeto inteligente. Vai vir aqui no menu camada, objeto esperto, converter em objeto inteligente. Agora a gente vai no menu filtro, borrão e desfoque gaussiano e a gente vai colocar aqui uma quantidade bacana. Eu acho que 200 já vai estar bom. Olha só, ficou bem interessante aqui. Olha só como ficou o projeto. Então, clicamos em aceitar, olha só, antes e depois, antes e depois. Então, a gente já começou a trazer uma tonalidade de cor aqui para o nosso background. Isso aqui é bem interessante. Agora, a gente vai repetir esse processo mais algumas vezes, só que agora a gente vai alterar as cores do círculo e vai diminuir também um pouco o seu tamanho. Adicionamos aqui mais alguns círculos. Nesse segundo círculo aqui, a gente vai adicionar essa outra tonalidade de cor aqui embaixo. A gente vai clicar em aceitar e vai repetir o mesmo procedimento. Camada, objeto esperto, converter em objeto inteligente.
Então, depois de converter em objeto inteligente, a gente vai adicionar essa camada aqui no centro e vai aplicar aquele mesmo efeito. Menu filtro, borrão e desfoque gaussiano. Agora aqui a gente vai colocar 150 de pixel e vai clicar em aceitar. Maravilha, olha só, já trouxe uma outra tonalidade de cor aqui para o nosso background. E agora a gente vai adicionar novamente uma outra cor nesse círculo aqui. A gente vai dar 2 cliques, selecionar essa outra tonalidade de cor aqui mais clara. Vai clicar em aceitar. Novamente, menu camada, objeto espectro, converter em objeto inteligente. Filtro, borrão, desfoque gaussiano. E aqui no desfoque gaussiano dessa camada, a gente vai adicionar aqui, ó, em torno de 70% a 80% já vai ser o suficiente. Vamos clicar em aceitar. Maravilha, já temos aqui praticamente concluído o nosso background, porém agora a gente precisa adicionar um tom mais claro aqui para fazer com que isso aqui seja de fato uma iluminação. Então a gente vai selecionar essa opção aqui e nessa opção aqui em específico a gente também vai adicionar um tamanho um pouco menor, só que aqui nessa cor específica a gente vai adicionar a cor branca, tá? Desse jeito aqui. Novamente vai fazer o mesmo procedimento, camada, objeto espectro, converter em objeto inteligente. Menu filtro, borrão e desfoque gaussiano. E aqui novamente a gente vai aumentar um pouco o desfoque aqui. Em torno de 60 já está bom o suficiente. A gente vai alterar o modo de mesclagem dessa camada aqui para a tela. Então a gente vai clicar aqui, selecionar a opção de tela. Perfeito. Agora a gente vai duplicar essa camada. Vamos ter duas camadas aqui de tela, certo? E vai também diminuir a opacidade aqui, ó, para 90%. Tanto na camada de cima quanto na de baixo também, 90%. Agora a gente vai duplicar mais uma vez essa camada aqui em específico, só que agora a gente vai alterar o modo de mesclagem para sobrepor, para ele ficar essa tonalidade aqui mais forte. Então a gente vai duplicar essa camada novamente. Podemos diminuir também, caso seja necessário. E agora a gente vai replicar essa camada aqui com sobrepor em outros locais do meu projeto. Então vou selecionar aqui, essa camada vai ficar mais para cá. Podemos diminuir também a camada aqui do efeito. E essa camada aqui em específica do sobrepor, a gente vai adicionando aqui em pontos específicos para trazer esse tom um pouco mais forte aqui na nossa imagem. Mais ou menos assim já está bom o suficiente. Curti desse jeito. Então já está praticamente pronto aqui o nosso background. Se a gente precisar fazer alguns ajustes, a gente vai fazer no decorrer do processo. Aqui agora a gente já pode selecionar a primeira camada. Clica no Shift aqui nas camadas das teclas de atalho, seleciona a última camada e vamos agrupar e vamos renomear para BG, que é o nosso background. Agora a gente vai habilitar a camada da nossa modelo, então eu vou clicar aqui, ó, para habilitar a camada dela e vamos remover o background. Para remover é bem simples, é só a gente selecionar aqui a ferramenta de varinha mágica. Então essa terceira ferramenta aqui, ó, a gente clica varinha mágica e clique na seleção de objeto. Então a gente vai clicar aqui, ele vai processar essa camada e vai selecionar o objeto que é justamente a nossa modelo. Depois de selecionado, a gente vai clicar aqui na máscara de camada. Então já vai remover automaticamente aqui a nossa imagem. Agora a gente vai aumentar o tamanho dessa modelo aqui, certo? Vou selecionar a ferramenta de mover, selecionar a camada da modelo e a gente vai aumentar um pouco mais essa camada aqui, para que ela fique mais ou menos aqui nesse ponto em específico. Tá vendo que aqui tem muita luz? Eu não quero isso, então a gente vai ajustar esse ponto de luz aqui na nossa imagem. Então a gente vai selecionar aqui a opção na qual se encontra em tela. Então essa opção aqui, ó, a gente vai ajustar um pouco mais. Essa outra opção aqui também a gente vai poder diminuir. Agora sim a gente pode adicionar somente aqui nessas áreas mesmo, tá? Desse lado aqui, ó, um pouco mais branco. E aqui embaixo também um pouco mais branco desse jeito aqui. Então agora a gente vai voltar na camada da nossa modelo. Vou arrastá-la mais para cá. Que a gente vai fazer algumas configurações. A primeira configuração em si é tirar essa tonalidade de azul aqui, ó. Porque o nosso projeto está em tons de rosa, então não faz sentido nenhum ter um tom de azul aqui totalmente perdido. Então a gente vai fazer o quê? Vai vir aqui nas camadas de ajuste novamente. Vai vir em matriz e saturação. Aqui em master a gente vai selecionar a opção ciano e vai alterar aqui, ó, a matriz até chegar no tom de rosa, mais ou menos aqui 123. Tá bem interessante. Você pode ajustar aqui a intensidade da saturação. Vou deixar um pouco menos saturado aqui, em torno de -5. E aqui na opção novamente no alcance a gente vai alterar para azul. E a gente vai fazer o mesmo procedimento. Vai alterar aqui, ó, de azul para um tom mais rosa, né? Desse jeito aqui, tom de 55 já está interessante. Então olha só, antes e depois, antes e depois. Maravilha, já alteramos aqui
meio que toda a tonalidade de cor. E aqui a gente vai clicar nessa setinha para que esse efeito fique apenas aplicado na camada da nossa modelo. Mas se a gente der um zoom aqui, olha só, o recorte que foi feito, ele não foi tão preciso assim, então tem algumas manchas aqui, ó. E eu não quero isso na minha imagem. Como é que a gente vai fazer? Vou clicar aqui na máscara de camada, vou vir na opção filtro, outros, e vou vir em mínimo, e a gente vai adicionar aqui um pixel. Então vamos ver o resultado, olha só como estava antes e depois, antes e depois. Olha só as bordas aqui, ó, acabaram sumindo, né, as bordas mais escuras. Então vou clicar aqui em aceitar. Então vamos dar uma qualidade a mais para nossa modelo aqui. Então vou selecionar a camada dela, menu filtro, aguçar, máscara de nitidez. A gente vai colocar 30, tanto na quantia quanto no raio. Então vamos adicionar 30, vamos clicar em aceitar. Novamente, menu filtro, aguçar, máscara de nitidez. Agora em cima a gente vai adicionar 100 e embaixo aqui na segunda opção a gente vai adicionar 1. E agora a gente vai ver o resultado. Olha só como estava antes e depois, antes e depois. Já melhorou bastante aqui a qualidade da nossa imagem. E agora com essa camada aqui em específica, a gente vai transformar essa camada como um objeto inteligente. Agora sim, depois de converter em objeto inteligente, a gente vai selecionar aqui a máscara de camada novamente. Então agora, depois de aplicar a máscara de camada, a gente vai selecionar a opção aqui de degradê, vai vir nas configurações e selecionar essa segunda opção aqui, ó. E aqui na parte de cores, você seleciona a parte de cor preta, tá bom? E agora a gente basta apenas clicar aqui, ó, segurar e arrastar um pouco mais para cá, para remover um pouco essa parte aqui do fundo. Maravilha, assim já está perfeito aqui. Mas a gente pode até aplicar um pouco mais. Já aplicamos aqui o nosso efeito, então ficou aqui a parte esfumaçada na parte de baixo. Agora a gente vai adicionar uma outra tonalidade aqui de efeito nessa camada da modelo. Então, camadas de ajuste aqui, a gente vai selecionar uma outra cor, a cor sólida aqui, só que agora é essa tonalidade de cor mais forte aqui. Então a gente vai clicar em aceitar, vai clicar aqui nas teclas de atalho no Alt, vai dar um clique aqui para aplicar o efeito somente na camada da nossa modelo. Agora a gente vai vir nas opções de mesclagem e alterar para luz indireta. Maravilha, agora é só a gente diminuir a opacidade aqui para 20% para ela ter essa tonalidade de cor aqui mais rosada na pele. Então olha só, antes e depois, antes e depois. Então, feito isso, já está praticamente pronto aqui todo o efeito na camada da nossa modelo. Agora a gente vai agrupar todas essas 3 camadas para manter uma organização no nosso projeto. Então a gente vai criar uma nossa pasta e vai colocar aqui como a camada da nossa modelo. Maravilha! Agora a gente vai salvar o nosso projeto, que isso aqui é muito importante, tá? Quando você estiver criando o seu projeto no seu celular utilizando o Photopea, é bom que você salve o seu projeto a cada 5 minutos. Caso o Photopea feche, você já tem um arquivo salvo. Então, para salvar, é só você vir aqui no menu Arquivo e salvar como PSD, tá bom? E aqui você vai salvar o arquivo editável. Se você quiser baixar o seu arquivo como PNG, arquivo, exportar como PNG ou JPG, tá bom? Como a gente não vai exportar agora, ainda falta bastante aqui para a gente finalizar. A gente vai estar continuando aqui o nosso projeto. E agora vamos adicionar os nossos textos. Para adicionar o texto é bem simples, a gente vai selecionar a ferramenta de texto, vai selecionar a opção de tipografia, essa tipografia aqui, ó, Volcorn SC. Então a gente seleciona aqui, vai fazer o carregamento. E agora a gente vai adicionar os nossos textos. Então vou clicar, segurar e arrastar aqui para a gente adicionar os nossos textos. Para duplicar o nosso texto é só você clicar, segurar e arrastar para cá para criar uma nova cópia do texto. E assim você dá 2 cliques aqui na letra T para você renomear e adicionar um outro texto que você desejar. Adicionamos aqui todos os nossos textos, só que obviamente a gente precisa aumentar e também alterar as cores desse texto para a gente ter uma legibilidade melhor. A primeira coisa que eu vou fazer é aumentar o tamanho de cada camada de texto aqui. Então a camada O Segredo do, a gente vai vir aqui nas opções de caracteres e vai adicionar aqui, ó, 55 é o tamanho dessa tipografia. O peso dessa tipografia, O Segredo do, a gente vai adicionar aqui um peso regular. O texto Social Media, a gente vai alterar o tamanho da fonte aqui para 89. O texto chamado Sucesso, a gente vai alterar o tamanho da fonte para 144. Desse jeito aqui, tá bem interessante. Essa palavra dia, a gente pode deixar no tamanho 34 ou até menor, dependendo do tamanho que a gente vai adicionar ele daqui a pouco. Agora, depois da gente aumentar os tamanhos, vai selecionar o primeiro, vai selecionar também o último aqui, ó. E agora a gente vai clicar nessa opção aqui de cor para alterar a cor de todos esses textos ao mesmo tempo. Então eu vou clicar aqui na cor branca e vou clicar em aceitar. Agora basta apenas a gente mover essas camadas aqui para organizar no nosso projeto. Então eu vou adicionar a nossa camada de texto aqui na parte de baixo. Então eu vou colocar aqui primeiramente
o texto O Segredo do, mais ou menos aqui. Social Media a gente vai descer também mais para cá, ter esse espaçamento. E o Sucesso a gente vai descer também mais para cá, vai ficar desse jeito aqui. Então a gente vai deixar todas essas tipografias em caixa alta. Então novamente, eu vou selecionar todas as camadas do texto. Vou vir aqui nos caracteres, a gente vai clicar nessas duas letras P. Então agora para a gente aplicar o nosso efeito de textura, basta a gente apenas aplicar aqui a nossa textura. Vou jogar lá por cima do nosso texto. Vou pegar todo o texto aqui, ó, vou agrupar todas essas informações aqui. E aqui nessa textura em específico, a gente vai segurar aqui na opção das teclas de atalho no Alt. E vai dar um clique aqui na camada para que o efeito fique apenas aplicado na camada de baixo. Então, na camada de baixo aqui é o nosso texto, então o texto vai ficar aplicado aqui. Agora basta apenas a gente mover essa camada aqui para baixo. E a gente vai diminuir também o tamanho para que ele se encaixe melhor aqui no nosso texto. Eu vou clicar na ferramenta de mover, selecionar uma dessas opções aqui, ó, e arrastar mais ou menos aqui, vai ficar bem interessante. Perfeito, já está bem interessante aqui o nosso texto, só que eu vou dar um toque a mais aqui no texto. Então, clicamos aqui na camada da textura, vou criar uma camada aqui transparente, vou aplicar a máscara de corte novamente, clicando no Alt, dá um clique aqui. E agora nessa camada aqui do efeito, a gente vai selecionar o pincel, vai vir aqui nas configurações, deixar a dureza em 0 e o tamanho em si a gente vai aumentar um pouco aqui, ó, em torno de 100 mais ou menos, aqui já é interessante. E aqui agora a gente vai selecionar a opção de cores aqui na parte de baixo, a gente vai selecionar a cor branca e a gente vai clicar aqui em aceitar. Basicamente o que a gente vai fazer aqui é dar um clique, segurar no Shift e dar um clique aqui na parte final. Vai criar essa tonalidade de luz aqui, ó. A gente vai fazer o mesmo procedimento aqui na parte de baixo, dar o primeiro clique aqui no lado esquerdo e o último clique aqui, ó, segurando o Shift para fazer um traço assim de linha bem interessante. E agora a gente vai diminuir a opacidade aqui desse efeito para 40% para ter esse efeito aqui, ó, bem melhor, bem mais interessante. Então aqui no texto está praticamente quase pronto. Tudo que a gente vai precisar fazer é manter aqui um alinhamento nesse nosso texto e adicionar a nossa CTA, que é a chamada para ação. Então primeiramente vou vir aqui na opção do texto, vou selecionar essa opção aqui, que é a palavra sucesso. Vou vir aqui no menu visualizar e clicar nessa opção aqui, ó, guias a partir de camada. Então ele vai criar essa caixa aqui de guias. Vou vir visualizar e fechar guias, porque assim agora a gente vai conseguir fazer o nosso alinhamento aqui do texto. Então vou vir agora na opção aqui do Social Media, vou selecionar aqui a minha ferramenta de mover e vamos aqui, ó, mover esse texto, diminuir um pouco. Vou criar uma nova camada transparente, selecionar a opção aqui de retângulo, porque a gente vai criar uma forma aqui, ó. A gente vai clicar, segurar e arrastar aqui para preencher nas laterais. Mais ou menos aqui desse tamanho, tá bem interessante. Vou vir aqui nas opções da propriedades e vou adicionar aqui em torno de 30, deixa eu só verificar. 30 não, vou colocar 10. Ok, vamos colocar aqui em torno de 10 pixels para manter um arredondamento aqui na borda da nossa forma. Então olha só. A borda ficou aqui mais arredondada. Agora vou mover essa camada aqui do nosso shape para cima aqui, ó, para dentro da pasta de texto, para que ele mantenha aqui até a própria textura que a gente aplicou também no nosso texto, tá? Então vai ficar dessa forma aqui. E esse saiba mais, ele tem que ficar para fora da nossa pasta do texto para que ele não fique com o mesmo efeito de dourado, tá? E aqui nessa camada do texto do saiba mais, a gente vai alterar a cor para um tom mais escuro, exatamente esse tom aqui que a gente está utilizando no background. E a gente pode até diminuir um pouco, saiba mais. E esse shape aqui em específico, a gente precisa adicionar um shape também, justamente aqui nessa palavra da letra D, para que ela tenha um contraste aqui e a gente consiga ler que palavra é essa aqui quando a gente estiver vendo o nosso projeto. Mas isso a gente vai fazer daqui a pouco, porque agora a gente vai aplicar um efeito específico nas formas que a gente vai adicionar aqui nas laterais, tanto na parte superior esquerda quanto na parte superior direita também. E para aplicar agora esse efeito de formas, a gente vai criar aqui uma nova camada transparente. Vai vir aqui nas opções dos shapes, vai selecionar a opção retângulo, vai clicar, segurar e arrastar aqui para criar um tamanho de forma interessante. Mais ou menos aqui nesse tamanho tá bacana. O que a gente vai fazer agora é rotacionar essa camada aqui 45 graus para esquerda. Então a gente vai vir aqui no menu editar, transformação livre e aqui nessa parte do ângulo a gente vai colocar menos 45. Ele vai ficar desse formato aqui, maravilha. Agora a gente pode mover e adicionar essa camada mais ou menos aqui no centro, tá vendo, ó? Essa parte superior aqui, ela tem que encostar exatamente no centro da nossa imagem, desse jeito aqui. Porque a gente precisa aplicar esse mesmo efeito nesse mesmo local também do outro lado.
Então a gente vai duplicar. Para duplicar você já sabe, só clicar, segurar e arrastar para cá. Nessa aqui é a mesma coisa, só que a gente precisa inverter para o outro lado. E aqui na parte do ângulo agora a gente vai colocar 90. Por quê? Porque se a gente colocar apenas 45 graus, ele vai ficar na mesma orientação que a gente adicionou no nosso shape. Então a gente vai adicionar mais 45, totalizando 90, para ele inverter na mesma posição que estava a outra forma. Selecionar aqui 90 e olha só, ele já ficou exatamente na orientação correta. E aí, como a gente já sabe, né, vai precisar fazer um alinhamento dele aqui na parte de cima. Porque agora a gente vai selecionar o outro e fazer a mesma coisa. Selecionar aqui e selecionar na parte de cima. Agora sim a gente pode selecionar essas duas camadas. Vou agrupar. Agora a gente pode subir essa camada aqui da nossa pasta. Olha só, até um tamanho onde a gente acha interessante. Mais ou menos aqui eu acho que já está bacana. Vou selecionar uma dessas camadas. Vou selecionar primeiramente essa camada aqui da esquerda. Vou dar 2 cliques. E aqui no estilo de camadas a gente vai adicionar aqui uma sombra interna. Então a gente vai clicar. E nas configurações aqui dessa sombra interna a gente vai adicionar a distância em 10. Tamanho em 40. E o ângulo aqui, ó, a gente vai desabilitar esse ângulo global. E vai selecionar um ângulo aqui, ó, menos 44. Maravilha, para ele ficar com essa intensidade aqui, com a sombra apontada para cima. Agora a gente vai vir aqui na opção de brilho interno. Na parte das cores, a gente vai selecionar aquela tonalidade mais clara aqui do nosso projeto. A opacidade a gente vai deixar em 100% nesse brilho interno. O tamanho, a gente vai deixar aqui um tamanho bem fino, não precisa ser um tamanho muito forte. Em torno de 10 aqui já é o suficiente. E a gente vai clicar em aceitar. Então olha só como é que ficou. Tem uma breve iluminação aqui na parte interna e tem uma parte de sombra aqui nessa parte superior. Vou fazer o mesmo efeito aqui na outra camada. Então aqui a gente vai clicar nessa setinha aqui, vai segurar no Alt, clica, segura e arrasta para cá, para manter o mesmo efeito. Só que aqui a gente vai fazer as configurações justamente na sombra interna. Então aqui está no ângulo menos 44. Então a gente vai colocar o ângulo para a esquerda aqui, ó, porque a iluminação está vindo da parte de baixo. Então a gente vai deixar em torno aqui de 150 mais ou menos. E agora sim, o ângulo ficou bem bacana aqui para o nosso projeto. Agora a gente vai alterar as cores aqui dessas formas, tá? A gente vai adicionar essa tonalidade de cor aqui um pouco mais escura, tanto nessa área aqui, quanto na outra camada também da nossa faixa, tá? Então desse jeito aqui já ficou bem interessante. E aqui, o que é interessante aqui é o seguinte: essa iluminação que a gente aplicou aqui na parte de baixo é justamente a iluminação que está vinda do centro. Só que não faz sentido nenhum ter um ponto de iluminação aqui também na parte superior. Então a gente precisa remover isso. Você vai vir aqui na parte dos efeitos, você clica, segura e vai aparecer essas configurações aqui, ó. Só você selecionar a opção e criar camadas, tá? Criando camada, o que é que ele vai fazer? Basicamente vai tirar todos os efeitos que a gente aplicou no estilo de camadas e vai criar uma camada à parte, uma camada por fora. Então temos aqui a camada da nossa sombra. E temos também a camada do nosso efeito de luz, tá? E aqui no efeito de luz a gente vai deixar para cima, por cima aqui da nossa imagem, maravilha. E essa camada aqui de luz em si, a gente vai clicar aqui, ó, na máscara de camada, selecionar o pincel na cor preta e vai remover toda essa iluminação aqui na parte de cima. Então a gente vai remover, maravilha, vamos deixar dessa forma aqui. E a gente vai fazer o mesmo procedimento na outra camada também. Ok, já aplicamos aqui o nosso efeito, só que eu decidi colocar essa camada de luz aqui, ó, por baixo mesmo, tá? Porque se ficar aqui por cima vai ficar muito forte. Então eu vou colocar por baixo da camada aqui da sombra para ficar esse efeito um pouco mais suave e mais sutil. Já aplicamos aqui a nossa faixa, olha só, antes e depois, antes e depois. Agora a gente precisa adicionar o nosso texto aqui nessa faixa. E nesse texto a gente vai fazer a mesma rotação que a gente fez lá nas formas, tá? Vou deixar aqui na cor branca para a gente visualizar melhor o texto. E aqui a gente vai vir no menu editar, transformação livre, e aqui na posição a gente vai colocar menos 45 graus. Então agora a gente só precisa centralizar aqui o nosso texto nessa parte superior, e agora a gente só precisa ampliar um pouco mais esse texto aqui, ó, para que ele se encaixe exatamente no centro da nossa faixa. Depois de posicionado, a gente vai duplicar esse texto, vai fazer esse mesmo procedimento, porém agora o texto ele vai ficar desse outro lado aqui. E depois de finalizado, agora a gente vai aplicar esse efeito aqui de dourado justamente também nesses textos aqui em específico. Então a gente vai vir na parte do nosso texto, vai pegar o efeito de dourado, duplicar e jogar justamente aqui para a parte de cima do nosso texto de social media. Perfeito, depois de aplicado agora, obviamente a gente precisa diminuir a intensidade desse efeito aqui de social media, ele não precisa ficar tão forte assim. Então vamos diminuir aqui a opacidade do texto de social media para 50%, para ele ficar um pouco mais suave e menos chamativo aqui no nosso projeto.
Para finalizar todo esse efeito aqui, agora a gente vai adicionar uma opção de sombra um pouco mais para baixo aqui da nossa forma de faixa. Então vou selecionar uma nova camada transparente e aqui a gente vai selecionar o pincel. Um tamanho aqui em torno de 100, 150 aqui já vai ser interessante. A cor vai ser exatamente a cor do fundo que a gente está utilizando lá. Vamos selecionar aqui a opção na cor preta e vamos dar uns cliques aqui, ó, nessa área para criar uma sombra. Justamente nessa área aqui, ó, mais ou menos aqui. Perfeito. E aqui também nessa parte de baixo também. Então vai criar meio que essa tonalidade de sombra aqui para o projeto. Vou jogar essa camada para baixo da camada da faixa e vai ter essa tonalidade aqui de efeito para o nosso projeto. E obviamente a gente vai diminuir um pouco a opacidade, né? Vai deixar aqui em torno de 50%. E a opção de mesclagem e multiplicação. Então olha só, antes e depois, antes e depois. É exatamente isso aqui que a gente precisa. Agora eu vou selecionar todas essas camadas aqui que a gente fez da nossa faixa. Vou agrupar tudo isso. E vou renomear aqui para faixa. Então já finalizamos aqui a faixa, olha só, antes e depois, antes e depois. E lembra que eu falei que a gente precisa aplicar uma forma aqui por trás dessa palavra de? É exatamente isso que a gente vai fazer. Então vou selecionar uma camada transparente por baixo aqui da pasta do texto. Vou clicar na opção aqui de formas, então a gente vai passar uma forma aqui, ó, justamente nesse efeito de texto. Aqui a cor em si, a gente vai selecionar aquela cor mais escura. O arredondamento a gente vai deixar aqui em 5. E essa camada a gente vai jogar por cima do texto, na verdade, né? Falei que era por baixo, mas é por cima. Aqui agora a gente vai pegar a palavra de. E vai jogar por cima aqui do texto. Desse jeito aqui, a gente vai centralizar ele. Podemos até diminuir um pouco mais o tamanho da faixa. E nessa faixa em específica, a gente vai dar 2 cliques novamente. E vai selecionar a opção de sombra interna, que é exatamente aquela sombra que a gente aplicou um pouco mais para cima no nosso efeito. E aqui no tamanho a gente vai deixar em 20 e a distância a gente vai estar deixando em 5. Aqui a opacidade a gente vai diminuir também para 40%. Maravilha, agora a gente clicar em aceitar e vai aplicar o mesmo efeito aqui de textura do texto, justamente aqui na palavra de. Essa palavra de a gente pode diminuir bastante aqui o tamanho dela. Agora para finalizar a gente vai precisar aplicar aqui alguns cifrões. Então vou selecionar aqui o nosso texto. Vou jogar para cima de tudo aqui. E nesse aqui a gente vai colocar cifrão. Essa tonalidade de cor vai ficar na cor branca. E o tamanho a gente vai aumentar bastante mesmo. Então a gente vai selecionar aqui, vai aumentar bem grande assim, desse jeito. Diminuir um pouco mais aqui. Agora a gente vai dar 2 cliques aqui na camada do cifrão. Aqui em preenchimento a gente vai deixar em 0. Traçado e marcador a gente vai deixar aqui em torno de 3 pixels. A cor a gente vai deixar a cor branca mesmo. Vamos clicar aqui em aceitar. A intensidade, a opacidade em si, a gente vai deixar em torno de 60% a 50%. Vamos clicar em OK e vamos duplicar agora esse efeito aqui, esse texto, e vamos adicionar desse outro lado aqui. A gente pode até rotacionar um pouco, né? A gente pode clicar aqui, ó, e rotacionar um pouco. Desse jeito aqui tá bem interessante. Agora vou agrupar esses cifrões aqui. E com essa pasta aqui do cifrão, a gente vai criar uma máscara de camada. Vai vir aqui no pincel e a gente vai apagar aos poucos aqui essa parte de cima, né? A parte onde está próxima à luz. Então a gente vai deixar aqui a opacidade em torno de 80 e o fluxo aqui bem baixinho em torno de 60. Então a gente vai sair passando aqui justamente nessas áreas, né? Para apagar um pouco onde está próxima a intensidade da luz. Então a gente vai selecionar aqui a cor preta, que é para apagar. Então a gente vai passando aqui, ó, mais ou menos assim, ó, tá vendo, ó? Passei 2 vezes já é o suficiente. Aqui desse lado a gente vai passar um e depois vai passar outro aqui um pouco mais próximo. Desse jeito aqui já tá bem interessante. Perfeito, diminuímos a pasta aqui para 50% de opacidade. Então olha só, antes e depois, antes e depois. Agora sim a gente vai colocar os nossos efeitos, os efeitos de brilho aqui no nosso projeto. Então vamos iniciar aqui. Esse brilho em si, ele vai ficar na parte superior aqui, ó. Então simplesmente a gente vai jogar aqui na parte de cima da modelo. Perfeito. A gente vai vir aqui na opção de modo de mesclagem e vai alterar para tela, tá? Desse jeito aqui. Só que agora a gente vai diminuir um pouco esse brilho aqui. Tá vendo que tem muito brilho amarelo em si, muita luz amarela? Eu não quero essa luz, eu quero apenas essas bolinhas aqui, essas partículas.
Então, com a camada aqui selecionada, a gente vai vir no menu Imagem, Ajustes e vai clicar em Níveis. E aqui nessa opção da cor escura, a gente clica e arrasta um pouco mais para cá, para tirar toda essa parte de cor amarela, tá? Então, desse jeito aqui, olha só, antes e depois, antes e depois. Eu não quero a parte amarelada, eu quero apenas esses brilhos aqui. Vou clicar em aceitar e vamos selecionar aqui a outra camada do efeito de brilho. Para essa camada aqui em específico, basta a gente jogar um pouco mais para baixo aqui, ó, e vai novamente alterar o modo de mesclagem para a tela. Então, vamos verificar aqui. E eu quero que essa luz em si aqui, essa pequena luz, encoste na letra M, desse jeito aqui, ó, tá? Essa pequena luz aqui encoste na parte de cima da letra M. Após isso, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Vai vir aqui no menu Imagem, Ajustes e vai ir em Níveis novamente, para que a gente consiga reduzir um pouco mais aqui, ó, essa parte clara, né? Em torno de 18 a 20%, olha só, antes e depois, antes e depois. Eu não quero a parte amarelada, eu quero apenas esses efeitos aqui de brilho. E por fim, mas não menos importante, essa última opção aqui, ela agora a gente vai ampliar, tanto na parte de cima aqui, para preencher todo o nosso background, quanto também na parte de baixo. E novamente o mesmo procedimento, altera o modo de mesclagem para a tela. Vamos vir no menu Imagem, Ajustes, Níveis. E a gente vai reduzir um pouco aqui também a parte dos níveis, olha só, em torno de 17, já está bem interessante. Então, olha só, antes e depois, antes e depois. Então, para não ficar tão poluído assim, esse efeito aqui em específico, a gente vai reduzir a opacidade aqui, ó, para em torno de 20 a 30%. Deixa eu colocar aqui 30% para visualizarmos. Olha só, 30% já trouxe um resultado bem bacana, olha só. Eu quero isso, eu não quero um efeito muito forte aqui no nosso projeto, eu quero um efeito bem suave, bem tranquilo mesmo. Então, após isso, agora a gente vai finalizar aqui o nosso efeito. Só que antes disso, eu vou tirar esse efeito aqui, ó, do rosto da nossa modelo, né? Esse efeito aqui, a gente vai remover do rosto dela, qual que é? Essa camada aqui em específica. Então, eu vou selecionar essa camada, criar uma máscara de camada, vou selecionar o pincel aqui na cor preta e vamos remover justamente aqui, ó, próximo ao rosto dela, tá? Vou remover também aqui próximo ao lábio dela, desse jeito aqui, ó, maravilha, como estava antes e depois, antes e depois. Então, depois da gente fazer toda essa edição, tá na hora da gente finalizar com o nosso Camera Raw. Então, vou selecionar a primeira camada, vou selecionar a última camada aqui, vou criar uma pasta. Agora a gente vai criar uma nova camada aqui com todo esse grupo, né, com todas essas informações. Então, vou selecionar a pasta aqui do nosso projeto, vou segurar no Alt, vou vir aqui na parte de camada e vou vir aqui nessa última opção em mesclar camadas. Então, ele vai grupar aqui todas essas camadas aqui em uma única camada e é exatamente nessa camada em específica na qual a gente vai adicionar o nosso Camera Raw. Então, depois de mesclar a nossa camada, vou vir aqui no menu Camada, Objeto Esperto em Converter em Objeto Inteligente, tá? Então, depois de converter como objeto inteligente, a gente vai vir aqui com essa camada selecionada, menu Filtro, e vamos clicar aqui em Camera Raw para a gente fazer as nossas configurações. E essa daqui são as configurações do Camera Raw. Exposição 0.1, contraste 20, highlights 10, shadows -5, whites 0, blacks 5. A gente vai descer aqui para a parte de color. Temperatura, a gente vai adicionar 5, tint 0, vibração 5, saturação 0. Em Effects, a gente vai deixar tudo em 20 e a gente clica em aceitar. Então, olha só o resultado que ficou aqui, todo o nosso projeto feito exclusivamente utilizando o Photopea pelo celular. Então, olha só que qualidade de projeto é essa daqui que a gente fez, olha só, sem o Camera Raw e com o Camera Raw, sem o Camera Raw, com o Camera Raw. Olha só que qualidade é essa que a gente criou aqui, utilizando apenas o nosso celular e o nosso conhecimento. E para você salvar o seu projeto, menu arquivo PSD, salvar como PSD, para caso você queira alterar e editar no futuro. E para você exportar esse seu arquivo aqui como imagem para publicar nas redes sociais, menu arquivo exportar como PNG ou JPG. E é esse projeto aqui que a gente acabou de criar, totalmente utilizando apenas o Photopea pelo celular. Olha essa qualidade aqui de projeto que a gente criou. Olha só que incrível, insano demais. O segredo do social media de sucesso. Saiba mais. Muito bom, muito interessante aqui. Olha só os efeitos de iluminação que a gente aplicou aqui no fundo. Olha só as características que a gente adicionou aqui com essas partículas na nossa imagem. Então, olha só o nosso texto, um efeito bem mais exclusivo, bem mais luxuoso aqui para o nosso texto. Então, exatamente esse projeto aqui que você acabou de aprender a criar utilizando o Photopea pelo celular.
Eu quero saber o que é que você achou desse projeto, deixa aqui o seu comentário. E caso você queira dar ideias para nichos aqui, para a gente trazer vídeos aqui no canal, é só me seguir lá no Instagram, @DavidsonRoseno. Então é isso, espero que você tenha gostado do resultado aqui. Se você curtiu, deixa seu like, deixa seu comentário aí, tá bom? Se você ainda não é inscrito e quer se inscrever para aprender mais conteúdos e técnicas aprimoradas aqui utilizando Photopea pelo celular, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma técnica exclusiva aqui. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo e te vejo no próximo vídeo.